Bendito seja o nome do Senhor. Sabia que Deus olha para você? Pois é. Houve um certo homem chamado Zaqueu que subiu numa árvore só para contemplar Jesus passando. Mas ao contrário do que Zaqueu imaginava, ao contrário do que muitas vezes você imagina, Deus olha para você. Jesus parou, olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, porque esta noite estarei com você na sua casa. Não se esqueça, Deus olha para você. Que nesta noite você possa abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Porque existe um Deus que, apesar das circunstâncias, Ele olha para você. Não desanime, não se preocupe, não se desespere, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Existe um Deus que olha para você. Eu quero cumprimentar aqueles que já estão conosco, em nome de Jesus Cristo, Flávia, Ana Paula, Ana Galhardo, Mônica Araújo, nossa querida missionária Lilian, que também já chegou, vai compartilhar a palavra daqui a pouquinho. Mas eu quero convidar você a compartilhar esta transmissão para que muitas vidas sejam alcançadas. Presta muita atenção, porque Deus olha para você. Zaqueu, ele era um improvável para chamar a atenção de Jesus. Ele era publicano, ele era mal visto, ele tinha uma vida comprometida, digamos assim, não estava nos conformes, tinha problemas. Mas Jesus passou e olhou para Zaqueu. Que nesta noite você possa tomar posse desta palavra, sabendo que o Senhor Deus olha para você. Mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha problemas, mesmo que você enfrente lutas, mesmo que você seja imperfeito, Deus olha para você. Nunca se esqueça disso. Eu quero incentivar você, neste momento, a ser um canal de bênçãos, compartilhando, convidando pessoas para estarem conosco, porque eu tenho certeza que esta será uma oportunidade para Deus falar contigo através da palavra. E você então verá que o Senhor nunca fechou os olhos, nunca desviou o olhar de você. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Mas existe algo que chama a atenção de Deus. E este algo tem nome e sobrenome. É você. Deus está de olho em você. Ele está interessado em você. Ele se importa com você. O inimigo quer nos convencer exatamente do contrário. Que Deus não está nem aí para você. Que Deus não se importa. Mas a verdade é outra. O inimigo é mentiroso, ele veio para roubar, para matar e para destruir, ele é o pai da mentira, a verdade não habita nele. Enquanto isso, eu fico com a palavra de Deus, com a história de Zaqueu, que Jesus olhou para ele. E eu estou só aqui mencionando Zaqueu, mas poderíamos mencionar muitos outros. Jesus olhou para a samaritana, uma outra mulher improvável com uma vida
fora do padrão, samaritana ainda por cima. E Jesus olhou para ela. Existe um Deus que está de olho em você. Existe um Deus que está interessado em você. Existe um Deus que se importa com você. Fica com essa palavra e já abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Sem mais demora, vou convidar a Lilian para estar conosco, ela que vai ser canal de bênçãos para compartilhar a palavra, alcance outras pessoas, em nome de Jesus. Convida aí, compartilha, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está me vendo, Lilian? Para mim não abriu a tela aqui, não. Tô vendo. Tô vendo. Eita, só para mim será que deu problema? Então eu não estou lhe vendo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você sair, eu chamo de novo. Sim, sim. Tá bom? Só falta a gente ter problema que a live vai bugar, né? Só falta isso. Ah, tá repreendido em nome de Jesus. Vamos tentar outra vez. Vai intercedendo aí, meu irmão. Oh, meu Senhor, tem misericórdia. Vamos lá. Vou tentar de novo. Senão a gente começa outra vez a live. Fazer o quê? Vamos lá. Deixa eu ver se eu localizo aqui a Lilian. Agora nem localizando estou. Que beleza. Misericórdia. Mais uma gracinha do Senhor Instagram para conosco, não é verdade? Pois é. Só para mim, então, que não estava aparecendo, né? Que legal. Então vamos tentar mais uma vez. Se porventura acontecer exatamente da mesma maneira, fica assim, vocês vão acompanhando, eu vou ouvindo a voz dela e vamos que vamos. Não sei se a Lilian já voltou, não estou localizando. Lilian, se você estiver por aí, manda a solicitação, por favor, porque eu não estou lhe vendo aqui para poder mandar o convite. Por favor, mande a solicitação se você já estiver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar outra vez. Acho que agora vai. Em nome de Jesus vai dar certo. Vamos lá. Fiz o convite outra vez. Vamos lá. Acho que agora vai. Se não for, a gente toca o barco desse jeito mesmo. Esses dias passei por isso. Vai acontecer outra vez. Bom. Tá tudo bem aí? Você tá me vendo e me ouvindo, Lilian? Sim, tô vendo e ouvindo. Que maravilha. Os demais irmãos estão vendo e ouvindo os dois. E aí a gente toca o barco assim mesmo, só para não interromper, não ter que reiniciar a live. E depois a gente faz as edições que se fizerem necessárias aqui. Deem um feedback aí para nós. Então, os demais estão vendo e ouvindo. A Silvânia disse que sim. A Catarina Reis também disse que sim. Então, Lilian, fique à vontade. Vou ouvindo você sem vê-la mesmo, não tem problema. Prossiga, aí deixa o Espírito Santo te usar. A Ana Paula também disse que dá para ver. Então, toca o barco, segue aí. Segue o barco aí, segue o curso natural das coisas. Deixa Deus te usar, fique à vontade, pode se apresentar. E seja você canal de bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos felizes, né? Para mim é uma honra, é uma alegria poder estar aqui compartilhando, né? A palavra do Senhor, essa palavra que é poderosa, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que cura, que faz milagre, que faz o impossível, que faz o improvável acontecer, né? Glória a Deus por isso. Você que está aqui conosco, sejam todos bem-vindos. A paz, Marluz, sejam todos bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Eu me chamo Lília, né? Sou missionária. Estou agora morando aqui em Camboriú, Santa Catarina.
né? Sou de Natal e agora estou morando aqui em Camboriú desde novembro, né, que o Senhor nos trouxe para essa cidade. Eu, meu esposo, meus pais, meu irmão já morava aqui há 7 anos e eu vejo que é um tempo, né? Um tempo que o Senhor nos trouxe aqui e nós estamos vivendo esse tempo, né? Jesus falou, vai para o outro lado, né? Só que durante o caminho, né, tem os processos. Mas glória a Deus, nós ficamos com a palavra dele e se ele está conosco, precisamos prosseguir e avançar. Amém? E o Senhor tem colocado algo no meu coração, talvez, aleluia, alguém esteja aqui, sabe, totalmente desanimado, totalmente desacreditado. Mas eu quero que você entenda algo. Você precisa estar entusiasmado. Mas como assim entusiasmado se eu estou desanimado? Como estar entusiasmado se eu estou desacreditado? Entenda algo, você precisa estar entusiasmado com aquilo que Deus irá fazer na tua vida. Então começa a se alegrar. Não olha para o cenário da situação, mas se alegra tão somente porque fiel é quem prometeu. Aleluia. Eu quero compartilhar Marcos no capítulo 10. Aleluia. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chama. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Ei, tem bom ânimo, se anima, aleluia, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Verso 52. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente. Isso é muito forte. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que rema nesta noite, Pai. E o Senhor vem ministrar em nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um dos teus filhos que aqui se encontram, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Como eu falei no início, quantas vezes, né, nos ficamos decepcionados, desacreditados, desanimados com algumas situações. Existia um cego que estava na beira do caminho. Eu quero que você comece a imaginar tudo que esse cego estava passando naquele momento. Ele estava, com certeza, ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava sendo rejeitado, ele estava sendo desprezado. Aquele homem, ele estava vivenciando todo esse contexto de dor e tristeza. Ele está ali na beira do caminho. Interessante que quando aquele homem, naquele lugar, naquele cenário, ele ouve falar que era Jesus que estava passando, aquele homem, algo nele começa a mudar. Algo nele é gerado. Quando ele ouve Jesus está passando, ele fica
ele crê que algo pode acontecer. Ele tem a convicção, ele tem a certeza que quem está passando ali era Jesus, o Filho de Deus, era Jesus, o nosso Senhor, era Jesus, o Salvador. Aquele homem, ele não via, mas ao ouvir que era Jesus, ele tem o entendimento. É o Salvador que vai passando. É o Senhor que vai passando. Porque ele vai clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem a revelação que é Jesus Cristo. E ele clama, ele pede socorro. Porque precisamos entender que no momento da adversidade, ele é o nosso socorro. O salmista fala, no meio da situação: eleva os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Porque muitas vezes, pastor, estamos assim como o salmista. A gente olha para um lado e para o outro e fala: e agora? De onde vem o meu socorro? Ele até declarou isso: de onde virá o meu socorro? Mas ao mesmo tempo ele tem o entendimento: peraí, o meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Ou seja, ele tem o entendimento que o Senhor pode sim socorrer. E é isso que você precisa entender nesta noite, que independente da situação, o Senhor é o teu socorro. Aleluia, mas está difícil, Deus é o teu socorro. Aleluia, mas eu não estou conseguindo ver nada, Deus é o teu socorro. E ele pode fazer o extraordinário acontecer. Entenda isso, ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia, bem presente na adversidade. Eu preciso acreditar, eu preciso crer. Aquele homem, ele acredita nisso, ele clama: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina só o clamor daquele homem, o pedido de socorro daquele homem, porque ele se encontrava angustiado. E quantos aqui podem estar nesse momento, nessa situação de angústia, sabe, de clamor, de olhar para um lado e para o outro e não conseguir enxergar nada. Ei, mas clama por ele, porque ele pode sim, ele pode fazer o impossível. Você precisa clamar. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Quando clamamos ao Senhor, ele nos responde com coisas grandes e firmes que não sabemos, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é majestoso. Então creia tão somente, porque ele é fiel. Ele clamou, ele pediu misericórdia, tem misericórdia. Sabe, porque ele estava num cenário de dor, de lamento, de tristeza, de desprezo, mas ele clama: tem misericórdia de mim. E interessante que quando aquele homem, ele tem o entendimento que é Jesus que está passando, ele pede socorro, ele clama. Existe agora as vozes repreendendo aquele homem para que viesse se calar. E quantas vezes as vozes querem nos parar? Quantas vezes estamos, sabe, no direcionamento, estamos na posição certa, no direcionamento certo, falando com o Senhor, e vem vozes para nos tirar do propósito, vem vozes para nos distrair, vem vozes para dizer: para de pedir socorro, para de clamar. Aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, elas viam o milagre que estava acontecendo, mas agora elas estão tão insensíveis porque elas veem alguém mendigando, elas veem alguém pedindo socorro, mas elas vão ficar o quê? Elas vão ficar insensíveis à situação daquele homem, elas vão mandar aquele homem se calar, elas vão dizer: para. Sabe, as vozes, elas vêm para nos parar, para que a gente venha desistir. Quantas vozes têm tentado te parar? Quantas vozes têm dito: te cala, te cala. Olha o tempo que você está orando, olha o tempo que você está nessa situação e nada muda. Sabe, vem todas essas vozes para nos parar, porque o adversário, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira.
Se ele conseguiu enganar uma terça parte de anjos que presenciou a glória de Deus, ele não está brincando. Então ele continua investindo em mentiras, ele continua investindo, sabe, em situações para que a gente venha desistir, para que a gente venha parar. Mas eu quero que você entenda algo nesta noite. Independente das vozes, você precisa focar no que o Senhor tem falado. Independente das vozes que querem te parar, sabe, que querem que você não avance, você precisa continuar. Você precisa continuar clamando. E não se preocupar com o tempo do teu clamor, com o tempo que você está aí nessa oração, nessa peleja. Você não pode parar mediante as vozes. Entenda uma coisa, a voz do Senhor, ela é uma voz única. Deuteronômio 28, se não falha a memória, vai dizer que se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e der ouvido a todos os seus mandamentos do Senhor teu Deus, ele te honrará sobre todas as nações da terra. Porque fala-se atentamente ouvir a voz de Deus. Porque muitas vozes querendo nos tirar do propósito. Muitas vozes dizendo desiste, para. Sabe, muitas vozes, mas você precisa focar na voz do Senhor. Você precisa perseverar na voz do Senhor. Eu lembro que quando eu estava indo para Bolívia, a gente ficou paralisado em São Paulo, né? Tava tendo aquela greve dos caminhoneiros em 2018, acho que os irmãos aqui se lembram que parou tudo ali em São Paulo, ninguém saía. Eu lembro que alguém entrou no meu privado e falou que era para mim voltar. E eu pensei, não, Deus não é menino, Deus não é irresponsável. Se Deus falou que iríamos ir para Bolívia, nós iríamos para Bolívia. Mas se eu tivesse dado ouvido àquela voz que disse volta, eu não tinha vivenciado o que eu vivenciei naquela nação. Está entendendo que você precisa obedecer? Você não pode, sabe, parar mediante o que estão falando, porque tem coisas que vai acontecer que muitos não vão entender. Porque as pessoas, elas querem viver o chamado sem passar por adversidade, sem passar por processo. Isso não existe. Porque Jesus, ele falou que nós seríamos odiados e perseguidos por amor ao nome dele. E ele fala mais que a gente tem que se alegrar, abraçar. Sabe, será que a gente está preparado verdadeiramente para viver esse evangelho, custe o que custar? Ou a gente quer viver, sabe, com o nosso manual? Eu só vou se for desse jeito, eu só faço se for desse jeito. Não, eu preciso, sabe, viver aquilo que o Senhor quer, da maneira que Ele quer, mas entendendo que Ele está comigo durante o processo. E as vozes não podem me parar. Quantas pessoas, pastor, têm parado o seu ministério por ouvir vozes? Quantas famílias têm sido destruídas por ouvir vozes? Casamentos sendo destruídos por ouvir vozes. E o Senhor, sabe, Ele tem falado, mas a pessoa dá mais ouvido, mais ênfase às vozes. Ei, obedeça a voz do Senhor. Aleluia. Não deixe que as vozes te paralisem. Aquele homem estava mendigando, aquele homem está clamando. As vozes ficam, para. As vozes vêm para que ele viesse parar, mas ele não para. Aleluia. Ele não para. Ele vai insistir. Ele vai clamar. Aleluia. Ele vai clamar cada vez mais. Ele gritava. Em vez dele diminuir a voz ou parar, não, ele vai gritar mais. E ninguém vai me parar. Eu vou gritar, eu vou clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra lá de Lucas 18? Aleluia. Lucas capítulo 18. Jesus, ele vai falar acerca dessa parábola do juiz iníquo. Um homem que era mau, né? Ele conta essa parábola que havia na cidade certo juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem. Ele deixa claro, existia um juiz que nem temia Deus e nem respeitava o homem, mas também que havia naquela cidade uma certa viúva e que ela ia ter sempre com esse juiz por uma causa que ela tinha. Jesus, ele deixa claro que aquela mulher perseverou tanto, aquela mulher, mesmo aquele juiz, na forma de ser um juiz mau, ela não desistiu. Ele tinha
a fama de ser um homem mau, mas ela não desistiu. Agora imagina só, se aquele homem sendo mau, a gente deixa claro isso, ele resolveu a causa daquela viúva. Agora imagina, aleluia, o nosso Senhor, glória a Deus. Será que ele não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Você está entendendo? Aleluia. Ainda que você esteja esperando, mas vai ter justiça. Ainda que você esteja esperando, vai ter justiça. Vai ter justiça. E ele continua: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Só que Jesus, ele finaliza com algo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que nós temos a fé de perseverar, de insistir? Como esse cego Bartimeu, como essa viúva? Aleluia. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você esta noite? Estão tentando te paralisar, estão tentando calar a tua voz, mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar, você precisa ficar firme. Lembra que eu falei no início? Desacreditado, desanimado ou entusiasmado? Começa a se entusiasmar. Não fica desanimado com nada. Comece a se entusiasmar, mas veja, o cenário diz não importa. Comece a se entusiasmar, porque está vindo milagre. Comece a se entusiasmar, porque algo extraordinário vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Existe uma igreja clamando. Existe uma igreja que está clamando: o Filho de Davi tem misericórdia. Só que o sistema tem tentado parar essa igreja. Existe uma igreja que está focada, que dá na direção certa, mas o sistema quer parar. O sistema quer tirar ela do alinhamento. Essa igreja, ela clama: Filho de Davi tem misericórdia. Essa igreja está clamando: o Filho de Davi tem misericórdia. Mas o sistema quer calar essa igreja. O sistema quer paralisar essa igreja. Aleluia. Precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando conosco nesse tempo. Precisamos estar atentos e não se distrair com as coisas desta terra. Não saia do propósito. Ainda que o sistema queira te tirar, ainda que o sistema queira te calar, porque tem pessoas aqui que estão vivenciando algo, estão em lugares e está paralisada, não está servindo. Mas entenda uma coisa: você precisa fluir. O Senhor vai te dar estratégia. Ainda que o sistema queira te parar, o Senhor dará estratégia. O Senhor dará estratégia, porque o que irá prevalecer é a soberania do Senhor. O que irá prevalecer é a soberania do Senhor. A igreja dele vai avançar. A igreja do Senhor vai avançar. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 49. Mediante ao que o homem está clamando, mediante o que aquele homem está gritando, ele não para. Ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e diz: chamai. Aquele homem, o clamor daquele homem fez Jesus parar. Você consegue entender? O clamor daquele homem, porque ele perseverou, ele insistiu, fez Jesus parar. Chama, chama, chama. Aleluia. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Começa a se animar. Lembra que eu falei? Começa a se animar. Começa a se entusiasmar com o que ele vai fazer. Começa a se entusiasmar. Levanta a tua cabeça.
Levanta a tua cabeça, começa a levantar a tua cabeça, se alegrar. Se alegra. Talvez você esteja como Abraão, né, desacreditado, desanimado. Aí o Senhor, né, chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tenda. Sai da tenda, Abraão. Olha aqui, Abraão. Tu consegue contar as estrelas? Tu consegue contar as estrelas? Tu sabe o nome das estrelas, Abraão? Ah, pois assim farei com a tua descendência, Abraão. Você não sabe de nada, mas o que eu irei fazer é algo extraordinário, Abraão. Tem hora que tem que sair da tenda, tem hora que tem que sair da zona de conforto para ter a visão ampliada, a visão privilegiada, para ver o que o Senhor irá fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem bom ânimo, se anima, começa a se alegrar, começa a se animar. Começa a animar o teu coração. Aleluia. Levanta-te, porque Ele te chama. Ele está na beira do caminho, parado. E agora existe um comando. Levanta-te. Levanta-te. Existe um comando do céu. Levanta-te. Alguém que está parado precisa se levantar. Alguém que está na beira do caminho agora precisa sair desse lugar, desse cenário. Levanta-te. Aleluia. Lembra da viúva de Naim? Lá em Lucas, no capítulo 7, versículo, glória a Deus, versículo 14. Jesus, ele vê aquela mulher. O pastor colocou aqui, né? Deus olha para você. E ele olha. Ele está nos vendo. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que ele, ao vê-la, Lucas 7, versículo 13, ao vê-la, Jesus viu aquela viúva. Agora eu quero que você entenda, aleluia, porque eu estou falando de alguém que está totalmente desanimada. Eu estou falando de alguém que está totalmente desacreditada, sem esperança. Porque ela tinha perdido seu esposo, era uma viúva, e agora ela ia enterrar o seu filho. No contexto ali, aquele filho é que poderia chegar com recurso para aquela mulher, é que poderia ajudar aquela mulher. Então agora ela está totalmente sem esperança. Ela está totalmente, acabou. A palavra é acabou para a viúva. Mas no verso 13 vai dizer que ao vê-la, Jesus viu ela. Ele está nos vendo. Ao vê-la, o Senhor sentiu uma grande compaixão. Ele teve compaixão dela. Você acha que ele não olha para mim e para você? Você acha que ele não vê o que nós estamos vivenciando e passando? Ele olha para aquela mulher e fala: não chores. Agora, como não chorar se ela está indo enterrar tudo que ela tem de esperança? Mas Jesus, ele está querendo que aquela mulher entendesse: não chores porque eu cheguei. E quando eu chego no cenário tem milagre. Não chores, porque tu não vai voltar da mesma maneira que tu veio aqui, mulher. Não chores, porque ainda que tu veio em meio a sofrimento, em meio a tristeza, tu fez o percurso chorando, tu fez o percurso sem esperança, mas tu não vai voltar para o lugar do mesmo jeito. O cenário que tu fez chorando, tu volta sorrindo. O cenário que tu... Eu estou profetizando. O cenário que você foi chorando, você vai voltar alegre. Porque agora ele vai dar o comando para o filho dela, que está morto. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mas está morto, pastor. Mas ouviu. E a gente está vivo e muitas vezes não obedecemos o comando. Você está entendendo? Nós estamos vivos e muitas das vezes o Senhor fala: levanta-te, vai, faz. E a gente não obedece o comando, mas eu vejo aqui alguém morto, ouvindo e obedecendo. Oh, aleluia, está morto, mas ouve e obedece. Levanta-te. E ele entrega para quem? Para a mãe. Por que ele entrega para a mãe? Porque quem tinha direito era a mãe. O que é dela teria que voltar para ela. O que é teu vai voltar para você, porque é direito teu. Aleluia. Existe um comando: levanta-te. Levanta-te. Isaías 32, 9. Isaías fala com aquelas mulheres para que elas viessem também a se levantar. Levantai, vós mulheres que estáis sossegadas.
Aleluia. Olha só, deixa eu abrir aqui Isaías. Glória a Deus. 32. Aleluia. Isaías 32, 9. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, que estáis sossegadas, e ouve a minha voz. Vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Aquelas mulheres estavam em um contexto que estava acontecendo tanta coisa ali, mas tanta crise, mas elas estavam desapercebidas, estavam distraídas. Mas agora existe um comando aí. Você precisa se levantar. Você precisa entender que algo está acontecendo no meio dos teus, no meio do lugar que você está inserida, e você precisa ser alguém inconformado. Você precisa ser alguém inconformado. Então existe um comando: levanta-te. Levanta-te. Não se conforme com o cenário. Não se conforme com o que está acontecendo no meio da tua família. Não se conforme com o que está acontecendo na tua cidade. Não se conforme em ver jovens morrendo nas drogas. Não se conforme, não ache que é normal. Não é normal. Um pai enterrar um filho não é normal. Não se conforme. Seja alguém inconformado. O Senhor está falando: levanta-te. Levanta-te. Em tempo de crise, Deus sempre levanta um profeta para ativar o seu povo. Ele levantou naquele contexto de Isaías: levantai, mulheres. Porque está sossegada, porque você está desapercebida, começa a se levantar. Começa a se levantar. Jesus fala, existe um comando para aquele cego: levanta-te. Ele te chama. Se posicione. Aleluia. Quando ele ouve, ele se posiciona. E o que ele faz? Ele lança de si a capa. Ele vai lançar sobre si a capa. A capa ali representava para aquele homem, tanto para ele poder mendigar, porque era uma autorização, né, do Império Romano ali, para ele mendigar, para ele sobreviver ali. E também era uma proteção para ele, né, protegia ele de chuva, de sol, de poeira. Mas era necessário ele renunciar, porque não existe evangelho sem renúncia. Então, quando ele ouve o comando, automaticamente ele renuncia a capa. E isso é tão tremendo, porque aquele homem, ele só em ouvir, ele tem um entendimento que é Jesus, e ele tem um entendimento, ele tem uma fé perfeita, pastor, porque ele vai entender que não precisaria mais de capa. Ele vai entender que ele não precisaria mais de capa. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ele ouve, ele, peraí, eu não preciso mais dessa capa. Porque se ele está me chamando, o milagre vai acontecer. Se Jesus está me chamando, o extraordinário vai acontecer. Então não preciso mais de capa. Eu renuncio a capa, eu renuncio tudo isso, porque eu preciso agora viver o novo. Eu preciso viver esse novo tempo, porque ele está me chamando. E se ele está me chamando, eu tenho a certeza que algo vai acontecer. Lembra que eu falei? Fique entusiasmado, porque aqui fala que ele lançou a capa e deu um salto, foi falar com Jesus, ele saltou, ele se animou, ele se entusiasmou por aquilo que ele iria receber. Então comece a se entusiasmar, comece a se alegrar com aquilo que o Senhor irá fazer na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Aleluia. Que queres que te faça? Ele chama e Jesus ele pergunta. Agora imagina, o que queres que te faça? Eu não sei o que você está vivenciando. Eu não sei das tuas dores, dos teus lamentos, das tuas adversidades. Mas o que você precisa nesse tempo? O que você precisa nesse dia? O que queres que eu te faça?
é que você precisa receber do Senhor. É que você precisa, que você tanto almeja, sabe, receber do nosso Senhor. Sabe, aquele que não falha, aquele que não perde batalha, aquele que faz o impossível acontecer. A Bíblia fala que não há nada impossível para ele. Haveria coisa demasiadamente impossível para Deus, não existe nada impossível. Esse é o nosso Deus, um Deus que faz infinitamente mais o que possamos pensar ou imaginar. E é esse Deus tremendo, esse Deus que está conosco, que está nos perguntando: o que queres que eu te faça? O que você almeja, filho? O que você almeja, filha? O que queres que eu te faça? Aleluia. Sabe? Não desanime porque está demorando, não desanime, sabe, porque não aconteceu, não se entusiasme, fique alegre. Não olhe para o tempo, a Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado. Existe um tempo para acontecer todas as coisas. E, amados, no tempo dele é o melhor. O tempo dele é tudo perfeito. No nosso tempo não, mas no tempo dele é perfeito. Quantas pessoas fizeram do jeito delas e se frustraram. Mas quando esperamos no Senhor, sabe, quando esperamos nele, quando confiamos nele, aleluia, vamos viver, sabe, grandes coisas, vamos ficar como os que sonham, declarando: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ainda que tenha percorrido em meio a choro, em meio a lágrimas, mas você vai se alegrar, você vai testemunhar o que ele fez na tua vida. Então você precisa, sabe, estar nesse lugar de clamor, de persistência, sabe, perseverar, como o cego perseverou, sabe, ele chamou a atenção do Senhor, ele não desistiu, ele chamou a atenção, aleluia. Ele não parou, ele não desistiu. Não desista. Lembra que eu falei: seja inconformado. Não se conforme com o que está acontecendo. Estão tentando te parar, estão tentando te calar. Não desista. Persevere. Prossiga. Jesus falou: que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Estava mendigando à beira do caminho. Estava sendo desprezado ao meio do caminho. Olha, ao ponto de, quando ele clama por ajuda, mandam parar. É muita insensibilidade. É muita insensibilidade, mas ele não desistiu. E quando ele ouve o Senhor falando: o que você quer, o que você precisa? Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Aleluia. Eu quero ver. Era o que ele queria. Era o que ele almejava naquele momento. Era o que ele desejava naquele momento. Eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Você perseverou em fé. Você prosseguiu em fé. E a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A fé, o que é fé? É a convicção, é a certeza daquilo que não vemos, é a convicção daquilo que esperamos. É loucura, porque chamar a existência o que não existe. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Mas essa fé agrada o coração do Pai. Essa fé com convicção, essa fé perfeita, que não coxinga os pensamentos, essa fé que persevera em meio a tantas adversidades, essa fé que agrada o coração do Pai, essa fé que faz o impossível acontecer, essa fé que faz o improvável acontecer. É essa fé. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou.
imediatamente. Não foi depois. Foi imediatamente. Ele tornou a ver. Aleluia. Ele tornou. Ele tornou a ver. E se ele tornou a ver, é porque há algum tempo ele enxergou. Mas agora estava cego. Quantas vezes estamos cegos espiritualmente? Estamos cegos espiritualmente, sem enxergar aquilo que o Senhor tem direcionado para as nossas vidas. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Que possamos ver tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nesse tempo. E que não venhamos nos distrair com as vozes que vêm dito para nos calarmos. Para que a gente não venha avançar. Para que a gente não venha prosseguir. Não pare. Não pare. Que você clame, Senhor, eu quero voltar a ver. Eu quero ter aquele entusiasmo que eu tinha quando eu comecei. Muitos falam, né, o primeiro amor. Esse amor, ele não pode esfriar. Essa chama tem que estar em todo o tempo nas nossas vidas. Não deixe esfriar essa chama. Não deixe esfriar essa chama. Você tem que estar amando ao Senhor de todo o teu coração. Você precisa prosseguir nesse chamado. Sabe, tem que estar ardendo da mesma maneira que era lá atrás. Aleluia. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Aleluia. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Agora ele vai ser discípulo. Ele vai ser discípulo. Aleluia. E ele vai. E ele vai. Que possamos, aleluia, entender, aleluia, o chamado, tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. E que possamos não parar mediante críticas. Quantos têm parado pelas críticas? Vozes, apontamentos, calúnias. Esse homem não parou. Ele não parou. Ele perseverou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pediu ajuda a A, B, alguém influente, não. Ele pediu ajuda ao Senhor que tudo pode. Ele pediu ajuda ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Porque só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Então foque em Jesus Cristo. Foque em Jesus Cristo. Ainda que estão tentando te paralisar, foque em Jesus Cristo. E esteja entusiasmado. Esteja entusiasmada com aquilo que o Senhor irá fazer na tua vida nesse tempo. Porque grandes coisas o Senhor fará e o nome dele será glorificado. Amém, pastor? O Senhor continue nos abençoando em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Lívia. Realmente, uma das maiores estratégias do inimigo é nos desanimar. Eu costumo dizer que o crente desanimado está liquidado, está derrotado, está envergonhado, está acabado. E o entusiasmado é aquele que consegue olhar com os olhos da fé. Por incrível que pareça, quando Bartimeu soube que era Jesus que estava passando, mesmo sendo cego com estes olhos, ele pôde ver com os olhos espirituais, pela fé, a sua salvação. E então ele ficou entusiasmado. Quando alguém fica entusiasmado, as vozes
não são capazes de silenciá-lo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Os torcedores, quando estão no estádio assistindo uma partida de futebol e o seu time marca um gol, não tem voz que faça aquele torcedor parar. Ele está entusiasmado. E se um simples gol do time da sua preferência, do seu coração, da sua torcida, faz o indivíduo ficar entusiasmado, imagina a certeza de que Jesus está presente. É isto que precisamos realmente declarar, tomar posse, confiar e exercitar. Ah, mas a situação é isto, é aquilo, é difícil, mendigando, envergonhado, à beira do caminho, cego. Mas espera, Jesus está passando. Nada pôde conter o entusiasmo de Bartimeu quando ele soube que se tratava de Jesus. Então, para que nós possamos concluir esta ministração tão especial, que desde já agradeço a Lilian por ter aceitado o convite e compartilhado a palavra nesta noite. Eu vou pedir a ela que faça uma oração por todos nós, para que Deus realmente nos traga esse entusiasmo. A Lilian mencionava aqui uma expressão com a qual eu realmente concordo plenamente. O entusiasmado é aquele que vive o primeiro amor. Você já reparou que o camarada que está no primeiro amor, ele está sempre entusiasmado? Isso. O problema é quando a gente permite que as circunstâncias vão diminuindo esse entusiasmo, esse fogo, esta chama do primeiro amor. Então, que o Espírito Santo restaure em nosso coração esse entusiasmo e que nenhum de nós se deixe parar por causa das vozes contrárias. Você pode orar por nós, Lívia? Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que rema, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Pai, tu conheces teus filhos, como chegaram até aqui. Tu sabe todas as coisas, Pai. Tu sabe como está cada um. Aqueles que estão desacreditados, desanimados, Senhor, sem esperança. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que seja ativado, Senhor. Que seja ativado alegria, entusiasmo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venha ser gerado nesse momento uma alegria, uma certeza, Pai, que o Senhor está no controle, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Remanto rabarra seca, ainda que ela não esteja vendo, que ainda que ele não esteja percebendo, mas que haja, Pai, um esclarecimento nesses dias, que haja um esclarecimento, que o Senhor está no controle. Pai, que essa pessoa saia dessa live totalmente acreditada, que ela venha sair, Pai, entusiasmada, crendo que grandes coisas o Senhor fará. E aqueles que estão parados, Senhor, no meio do caminho, que eles voltem a fazer aquilo que eles faziam antes. Que aqueles que estão, Pai, parados, que não tem mais entusiasmo para nada, eles voltem a fazer. Que voltem a fazer com aquele entusiasmo, com aquela alegria, Senhor. A missão, a obra que eles faziam outrora tão alegre, tão feliz. Senhor, em nome de Jesus, que não venham olhar para a circunstância, que não venham olhar para a adversidade, mas que foquem no Senhor, que olhem para o Senhor, que entendam
Pai, que foi o Senhor que chamou, que não foi o homem que chamou, mas foi o Senhor, e que eles precisam ser resposta, que precisamos ser resposta nesse tempo, que não iremos nos acovardar, que não iremos olhar para trás, mas que iremos persistir e perseverar como o cego Bartimeu, que perseverou, Pai. Ele não parou mediante crítica, ele não parou mediante a voz que dizia para se calar. Mas ele avançou, ele avançou. Eu quero declarar que iremos avançar sim. Eu quero declarar que iremos avançar sim. E através do nosso posicionamento, através da nossa resposta, do nosso sim, o Senhor irá salvar, o Senhor irá libertar para a nossa família. O Senhor vai colocar no lugar o que não está no lugar. E grandes coisas irão acontecer através da nossa obediência. Porque dizemos sim ao chamado. Dizemos sim ao propósito. Em o nome de Jesus. Abençoa famílias aqui. Abençoa famílias. Restaura famílias. Fortalece famílias. Em o nome de Jesus. Salva, liberta e resgata. Filhos, esposos, esposas, Senhor, toda a nossa parentela, em nome de Jesus, declaramos que irão conhecer a verdade e a verdade vai libertar um por um, porque a tua palavra tem poder para resgatar, a tua palavra tem poder para fazer o impossível, o improvável. Nos posicionamos, Pai, como inconformados, não vamos desistir da nossa família, vamos continuar perseverando, orando e crendo, acreditando que o milagre vai acontecer. E nós sairemos daqui, Senhor, alegres e felizes, porque grandes coisas o Senhor irá fazer, grandes coisas o Senhor irá fazer, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Pai, que possamos enxergar. Que possamos enxergar, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a cegueira espiritual, que possamos enxergar, contemplar tudo aquilo que o Senhor está preparando nesse tempo para cada vida que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Normalmente, no finalzinho, eu desativo os comentários para a gente fazer um print. Nesse caso, eu vou contar com a ajuda de vocês. Façam um print, depois me mandem para eu fazer os stories, porque na minha tela aqui só aparece a minha cara. É mistério, né? Amém. Eu acho que deu, né? Acho que Deu. conseguiram aí. Deixa eu ativar novamente os comentários para o pessoal escrever se conseguiu fazer o print aí. Outro dia, semana passada, Lilian, foi ao contrário. Eu entrei na live como convidado, então eu estava na parte de baixo da telinha, e a de cima estava preta. Eu não conseguia ver a anfitriã, você acredita? Meu Deus. Aí eu ministrei para mim mesmo, foi muito legal. Mas é bem. Não nos impede. Mas é bem. Glória a Deus. Isso não nos impede de compartilhar a palavra. Lilian, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Que abençoe a sua casa. Que Ele conduza todas as coisas nesse tempo aí na região sul do país. Você veio do Nordeste para o Sul com um propósito. Então, que Deus complete a obra e que o Espírito Santo realmente esteja, como está escrito, ainda à sua frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Que Deus te abençoe, que você continue sendo canal de bênçãos aí em Camboriú, não é isso? Isso, Camboriú. E que o Espírito Santo complete a obra em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. A gente fica por aqui. E se Deus quiser, semana que vem tem mais live. Amém. Cheiro no coração. Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Shalom. Amém. Shalom.